Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Estou na companhia de Pedro Cabrita e de Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos analisar o que se passou na semana passada no desaire do governo entre o pé de guerra entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Pedro Cabrita, a decisão irrevogável de Paulo Portas, afinal, não era assim tão irrevogável? Sim, realmente todos estávamos à espera que isto ficasse por aqui, não é? Que o Sr. Presidente da República tivesse que, das duas uma, ou marcar eleições antecipadas ou então convidar o Partido Social Democrata a formar um novo governo, e não é que um passe de mágica Paulo Portas volta atrás na decisão que supostamente era irrevogável e junta-se a Pedro Passos Coelho, fazem as pazes e apresentam uma proposta ao Presidente da República de um governo em que, na minha ótica, Pedro Passos Coelho passa a ser uma espécie de fantoche no governo, porque Paulo Portas fica com os pelouros da economia, fica com o pelouro das relações com a Troika e ainda fica com o como vice-primeiro-ministro e a coordenar, digamos assim, politicamente o governo. Penso que, e é o que tudo indica, que Pires de Lima, o número 2, ou aquele que se considera ser uma das pessoas principais do Partido Popular, vai ser o novo Ministro da Economia, e ainda o Ministério hoje de Assunção Cristas vai ser dividido em 2. Não sei se o Presidente da República vai aceitar esta proposta, mas na minha ótica não tem outra saída, porque ou faz isto ou então convoca eleições antecipadas, e o Presidente da República já demonstrou por várias vezes que eleições antecipadas é o lobo do capuchinho vermelho. Pedro Filipe, tu achas que as eleições aqui seriam a melhor solução para aquilo que se passou? Ou achas que esta decisão, este voltar atrás de Paulo Portas, fez sentido, tendo em conta a situação do país? Este voltar atrás de Paulo Portas não fez sentido, como tanta coisa não fez sentido esta semana. Eu achava que eleições antecipadas eram, de facto, não a melhor, mas a única solução, quando Paulo Portas disse que ia sair do governo, e pensei que o PP e os outros ministros iam abandonar com ele. O que é que achas que se passou para que isso não acontecesse? O que se passou foi isso mesmo, foi Paulo Portas a fazer chantagem para ganhar mais poder pessoal e poder para o seu partido. E na hora da verdade a corda rompeu sempre pelo lado mais fraco, e o lado mais fraco foram os interesses e as necessidades do país, e ganhou a sobrevalorização de Paulo Portas enquanto ministro, não é? Que vai passar, hipoteticamente, se for aceito pelo Presidente da República, de Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é uma pasta que vejamos mais ou menos secundária nos dias de hoje, para o grande coordenador da economia do país, num cargo onde toda a gente punha a cabeça de Álvaro Santos Pereira sempre em risco, e finalmente conseguiram tirá-lo de lá, ou pelo menos vão diminuir o poder, assim parece, e ganha o PP, não é? Ganha o PP, mais uma vez uma força, faz chantagem e diz, bom, então nós vamos embora e isto cai. E o PSD mais uma vez apercebe-se, bom, nós não queremos que isto caia, e pressionado, que é sempre assim, alguém está chantageado, pressionado, teve que ceder ao possível. Diga uma coisa aos dois. Tu referiste, Pedro Filipe, porque as necessidades do país são um ponto mais fraco, é onde a corda roeu. Vocês sentem que este governo já não tem ou melhor dizendo, tem essa visão de quais é que são as necessidades reais do país, ou é mais uma questão de birra entre dois líderes políticos? Bem, é assim, eu acho que não concordo que esta proposta tenha surgido por causa do interesse do país. Porque penso que Pedro Passos Coelho também não queria eleições antecipadas, porque saberia que se as tivesse, iria perder com toda a certeza. Não, mas eu não disse que a proposta surgiu por causa do interesse do país. Eu disse que foram sacrificados os interesses do país com este pequeno bluff, não é? Que nos custou o correto. Pronto. Mas eu penso que Pedro Passos Coelho não queria também eleições antecipadas, porque acha que ainda pode dar a volta a isto, e acha que ainda vai ter margem para depois, no último ano ou nos últimos 6 meses, à boa moda portuguesa, descer um bocadinho os impostos e tentar fazer um malabarismo com os números e dizer que a economia portuguesa está a crescer. Eu acho que esta história está toda mal contada, porque também não vejo Paulo Portas como o mal da fita. Eu também acho que há grande responsabilidade por parte de Pedro Passos Coelho, porque se é verdade que Paulo Portas veio e foi avisando durante a temporada em que Gaspar já estava de missionário, porque já há 6 meses que ele tinha apresentado a demissão informal, Pedro Passos Coelho deveria ter
chegado a acordo com Paulo Portas para a sucessão no cargo das Finanças. E foi teimoso e escolheu a ministra, que já foi empossada pelo Presidente da República. Mas, então diz-me uma coisa, se achas que Paulo Portas não é o mal da fita... Não é só o mal, não é o único mal da fita. Mas o principal vilão nesta história, necessariamente. Não sei. Quer dizer, alguém que... Ou seja, Paulo Portas faz parte de uma estrutura, não é? Nem que seja o seu próprio partido que ele lidera. A sua demissão apanhou desprevenidos até os seus ministros. Sim. Não houve ninguém, ou seja, ninguém sabia que Paulo Portas se ia demitir. Isso é uma situação interna do Paulo partido, Portas do fez... PP. Não, É diferente. É uma situação nacional, uma situação interna Não, do PP. a questão que estás a levantar é uma questão interna. Não é? Tu se estás numa coligação e alguém Paulo te Portas diz... faz isto exatamente para provocar o impacto que provocou. Isto não é inocente. No dia anterior tinha-se demitido o ministro, talvez mais importante deste governo. E Exatamente. Paulo Portas escolhe aquele momento para se demitir também. Paulo Portas sabia exatamente que demitia-se naquele momento. E nem sequer vem... Porque ele avisou que a escolha, ele não iria conceder aquela escolha. E mesmo assim, Pedro Passos Coelho... E esta nova situação. Exato. Agora já é outra situação. Que é perante isto, e é aí que eu critico Paulo Portas, é que deveria ter sido coerente, não é? E se não concordava com a escolha da nova Ministra das Finanças, então, para poder aceitar uma nova proposta de coligação, nunca deveria admitir a manutenção desta Ministra das Finanças. Mas é o que eu digo. Porque senão não faz qualquer tipo de sentido. Ele vai coordenar a Ministra das Finanças. Mas tens razão, isso era se essa coerência visasse de facto os superiores interesses do país que Paulo Portas de alguma maneira quisesse acautelar. E de facto era coerente, mas não, isto foi claramente um golpe palaciano de poder. Há aqui alguém que saia bem nesta história, que tenha uma imagem minimamente aceitável perante a opinião pública. Não perderam todos. Não perderam todos. Tendo em conta, por exemplo, que Pedro Passos Coelho não aceitou a demissão de Paulo Portas, mas aceitou a de Vítor Gaspar. Por que não fazer o mesmo com agora o ex-ministro das Finanças? Quer dizer, aceitou a de Vítor Gaspar 6 meses depois dela ter sido apresentada, não é? Nem fazia sentido o Presidente empossar uma Ministra das Finanças e passado 2 dias ser exonerado outra vez, que isso era uma palhaçada. E depois também temos que acrescentar o facto de esta Ministra não foi escolhida por Pedro Passos Coelho. Esta Ministra foi escolhida pelo Ministro alemão das Finanças, que já veio... da política. Claro, Sim, obviamente. estão todos contentíssimos. Eu vi hoje em Bruxelas. Exatamente, aquilo parecia uma festa. Era uma festa. Vocês preveem que o Governo se aguente nas próximas eleições? Ou há aqui uma abertura tão grande, tão radical entre os membros da coligação, que poderá, à próxima fagulha, começar aqui um fogo a sério? Eu não sei, eu acho que há já uma fadiga muito grande da parte do Governo. A última vez que eu vi qualquer coisa parecida com isto foi quando Pedro Santana Lopes subiu ao poder, depois da saída de Durão Barroso. Mais uma vez Paulo Portas, lá está, sempre ele, também era ministro e aproveitou-se porque viu, bom, e agora o que é que se vai passar? Renegociou com o PSD, que obviamente queria, manter o poder, e o que é que aconteceu? Ganhou mais poder, Bagão Félix passou para as finanças, os ministros do PP ganharam mais poder, a posição reforçada no governo, mas passado 8 meses o governo estava na rua. Isto já é uma história repetida, não é? É uma história repetida, ou seja, Paulo Portas só ganha o poder para fazer a chantagem porque vê que de facto este PSD está débil, muito débil. Mas está tão débil que eu creio que mesmo com o apoio do PP não se vai aguentar muito mais. Mas eu, ao contrário do que aconteceu no governo de Santana Lopes, eu acho que Paulo Portas aqui tem uma margem, tem uma possível posição de vantagem se por acaso Portugal começar a subir um pouco, se por acaso a Troika descer os pressupostos e os requisitos para o empréstimo, eu acho que Paulo Portas poderá vir a sair como o vencedor no final, comparativamente a Pedro Passos Coelho, porque ele vai liderar a economia na única altura em que a economia poderá subir um pouco. Ele vai sempre fazer porta... segundo resgate? É isso que eu ia dizer. Fala-se no segundo resgate, vai subir. Repara, vocês acreditam no segundo resgate? Acredito que provavelmente não com o cariz do primeiro, mas com aquilo que já foi chamado tecnicamente do resgate suave. Uma coisa parecida com aquilo que... técnica, repara-se que isto mas foi apelidada assim. Terminologia... Foi apelidada como resgate suave pelos próprios técnicos. E eu penso que pode haver e pode existir um segundo resgate um pouco à imagem daquele que aconteceu em Espanha. Ou seja, é exatamente um resgate, mas não com aquele panorama de terror para a população. Nós temos um empréstimo para pagar que nos leva a ter estas condições de austeridade. Aparentemente, ao que tudo indica, vem aí um segundo empréstimo. José Seguro está desejoso que ele venha para poder dizer que isto falhou tudo. E também porque as eleições não... Como é que a economia vai subir agora?
Isso faz sentido. Faz sentido que um empréstimo sobre um empréstimo, então agora é que se vai levantar. a economia está tão débil que qualquer pouca subida vai sempre ser autoelogiada por parte de Paulo Portas, e qualquer situação que a Troika possa ceder daqui para a frente, Paulo Portas vai sempre usar isso como eu é que consegui isto, eu é que estou aqui a relacionar-me com a Troika, eu é que consegui. É desse ponto de vista político. Eu percebo o teu argumento, mas quer dizer, com o segundo empréstimo, a única coisa que vai ter imediatamente uma grande subida vai ser a dívida, que já é a nossa grande crise, não é? Um segundo empréstimo vai ser mais um acarretar de dívida, que ainda que seja suave, porque são sempre bem suaves prestações, como certos anúncios de certas financeiras fazem crer, tem que ser paga, e quando começar a ter que ser pago 2 empréstimos, depois não vai ser nada suave a quem tiver que o pagar. Aquilo que o Pedro Cabrita referiu agora, das questões da visão de Paulo Portas, caso a economia melhor, Paulo Portas será como vencedor. Isto será uma política de populismo ou é uma política com um interesse muito próprio? Então, quer dizer, Paulo Portas aqui, e como eu vou repetir, eu acho que ele pode vir a ganhar com isto, porque se aquilo que está previsto... Mas ganhar politicamente, e mesmo em termos do país, porque se os reforços que estão anunciados para este governo se concretizarem, eu penso que o governo poderá ficar mais forte. Não fica mais forte, se calhar, politicamente, por causa desta situação ridícula, porque isto podia ter tudo sido feito sem que nós soubéssemos. Paulo Portas poderia perfeitamente ter mostrado o cartão amarelo a Pedro Passos Coelho e ter feito isto não publicamente, e conseguia uma remodelação do governo sem que nós soubéssemos que tinha havido uma ameaça de saída. Isto foi ridículo. Ele quis que nós soubéssemos. Isto não foi ridículo. Repara, o Portas está a tempo a mais na política para achar que isto foi... foi uma ingenuidade. Mas eu, em termos das medidas concretas, eu acho que a mudança do Ministro da Economia eu acho que é proveitosa. Pires de Lima, eu tenho essa imagem que Pires de Lima é uma pessoa bastante prática, é uma pessoa que poderá fazer alguma coisa pela economia portuguesa, e também penso que dividir o atual Ministério da Associação Cristas também é, em termos orgânicos, uma boa medida. Portanto, eu acho que, em termos políticos, podemos ter alguns reforços de peso para este governo. Agora, obviamente, sempre enfraquecido por esta situação, porque hoje em dia, qualquer medida que seja imposta por este governo, as pessoas já não acreditam, porque já não têm qualquer tipo de legitimidade formal por parte deste governo, que não acreditam nele e acham que ele vai acabar no próximo mês. E em relação a Cavaco Silva, Pedro Filipe? Cavaco Silva conseguiu autodestruir-se com esta situação em relação à visão que o povo tem dele, ou achas que ainda há alguma réstia de esperança para Cavaco Silva? Não, o Cavaco Silva já se autodestruiu há muito tempo e o povo já não espera nada verdadeiramente novo dali. Cavaco Silva fez o que tinha a fazer, foi quando esta situação incluiu, convocou os partidos para serem ouvidos, e nós já sabemos o que é que vai acontecer. Mas não se nota grande contestação em relação ao Presidente da República. Nota-se mais a Pedro Passos Coelho, a Paulo Portas, mas... Não foi ele que provocou esta crise, não é? Ele não é responsável por nada disto. Mas podia resolvê-la rapidamente. Sim, mas é sempre diferente quem tem o ato, não é? Do que quem não o resolveu. Mas resolvê-la como? Convocar já eleições, dissolver a Assembleia? Mas isso será que será a solução? Eu penso que o povo também provavelmente não quer eleições antecipadas porque acha que vai acontecer. Repara, os comentadores políticos têm uma enorme força em termos de impacto mediático e todos têm dito que não podíamos ir para eleições antecipadas porque senão que vai tudo por água abaixo. Mas também muitos referiram que essa seria a solução mais legítima para aquilo que aconteceu. Mais em termos políticos, não em termos económicos. Em termos económicos e naquilo que diz respeito ao cotidiano das pessoas, toda a gente diz que isto poderia prejudicar as pessoas na sua economia doméstica. E as pessoas, obviamente, nesta situação não pensam em termos políticos. Pensam no seu ordenado, no seu emprego e nas circunstâncias da sua vida prática. E então eu tenho esta sensação que as pessoas não queriam neste momento ter eleições antecipadas. Mas é a mesma coisa por esse facto. As pessoas não queriam ter eleições antecipadas? Eu acho que mais por esse facto é porque as pessoas não queriam ter eleições antecipadas porque não há qualquer tipo de alternativa a isto. Sim, soma-se a isso. Mesmo com esta perda, Seguro não capitalizou um único voto com isto. Não capitaliza. Basta olhar para o Seguro e... Quando foi a demissão de Paulo Portas nas redes sociais e com as pessoas com quem interagia, eram as reações completamente esquizofrénicas, que eram acho que o governo vai cair e as pessoas não gostam deste governo, e a expressão de felicidade, e depois aquele contemplar de que vem aí o António José Seguro, e aquele desgar de olhar para o horizonte, alguém me leve daqui, não é? Não quero isto que tenho, não quero isto que vem e vem, não quero nada. Então, nesse caso, como é que se pode prever aquilo que vai acontecer? Por exemplo, vamos só esperar até ao final do ano
pensar um pouco o que é que poderá acontecer até ao final do ano. Poderá haver uma nova crise política, poderá tudo correr bem ou poderá tudo correr muito, muito mal? Eu creio que uma nova crise política do género desta a que assistimos não se vai repetir. Ou seja, Paulo Portas também já puxou aqui os agora galões. Agora vai ao racha, não é? Ou cai de vez ou então aguenta-se. Os galões agora já não tem muito mais margem de manobra, porque senão começamos a brincar com isto de uma maneira que nem o próprio Presidente da República já consegue achar e tornar e viabilizar sustentável. Acho que vai ser mesmo bom, vai ao racha, como disse o Pedro, e creio que não vai rachar. Não vai rachar porque creio que nenhum dos dois tem qualquer tipo de vantagem e já se comprometeram a ir juntos às europeias. E a própria oposição também não tem interesse nisso. Não, a oposição está desejosa. Basta ouvir os discursos da oposição, estão desejosos que caiam. Não tenho tanta certeza disso, eu acho que é mais um bluff do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista não tem a certeza que pudesse ganhar as próximas eleições de uma forma clara que pudesse depois governar. Não sei, não creio que seja uma preocupação. Não acredito mesmo que seja uma preocupação de Seguro e não acho mesmo que esteja a fazer bluff. Acho que Seguro está completamente desejoso. É o que eu estava a dizer, está quase desejoso de um segundo resgate, está quase desejoso de que algo corra mal para poder, de uma vez por todas, implora todos os dias o homem ao Presidente da República para convocar eleições. Passando para o Minuto Livre de hoje, é da autoria de Pedro Cabrita. Bem, o meu Minuto Livre é sobre um caso de cariz local, mas que, a meu ver, tem interpretações de âmbito global e põe em causa um dos maiores valores da raça humana, a solidariedade. Na semana passada, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Portimão reagiu com sorrisos maliciosos e com divertimento à questão colocada por um jornalista de uma televisão portuguesa, quando este o questionou acerca do caso do vice-presidente da autarquia e ex-braço direito deste presidente. O jornalista, surpreso com a reação do entrevistado, ainda lhe perguntou: "Mas, Sr. Presidente, está-se a rir? Acha piada? Não me cabe a mim julgar a pessoa do vice-presidente da Câmara de Portimão pelos crimes que está acusado e posso até me rir do caso insólito, mas considero uma falta de solidariedade o Sr. Presidente da Câmara de Portimão publicamente rir-se da situação e colocar-se completamente à margem do caso, como se não tivesse nada a ver com o assunto, nem fosse a pessoa em causa o seu número 2. Num tempo em que os valores parecem esquecidos pela nossa sociedade, a minha esperança é que as novas gerações olhem para casos como este e possam não se rever e, quando se encontrarem em idênticas posições, tenham um comportamento diferente e digno de uma geração que pode e deve ser exemplar." Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Sempre que quiserem enviar alguma sugestão também podem fazê-lo para olhardelince.fm@gmail.com. Nós vamos repetir o programa na próxima quinta-feira. Da parte do Pedro Cabrito, do Pedro Filipe e da minha, Filipe Carvalho, tenham o resto de um bom dia.